Opa, e aí pessoas, beleza? Então, você tá lá, no seu dia a dia de trabalho, você tá fazendo freelancer, e aí você recebe lá uma missão de criar ali uma baita de uma visualização, uma visualização ali bem massa, né? Pô, você tá empolgado, puxa, beleza, quero fazer mesmo. E aí você vai lá pra começar pela primeira etapa de todas, que é olhar os dados. Pensar na estrutura, né? Ver ali a estrutura como que os dados estão. Aí você vai lá e vê que os dados estão em PDF. Uma baita de um tabelão num arquivo PDF. Você se desespera? Não. Nós estamos em 2019 e com certeza a gente tem um jeito fácil de fazer isso. Ou seja, nós vamos ver hoje como extrair uma tabela de dados a partir de um arquivo PDF. Vamos lá então? Imagina então que os dados estão vindo lá do IBGE. IBGE, né, o site aí do Instituto Brasileiro aí de Geografia e Estatística. Lá você tem a parte de downloads, onde você tem uma série lá de dados, séries temporais, informações estatísticas, né? Então vamos pegar aqui a página de download e vamos dar uma olhada aqui, né? Nessa página de download, você pode baixar vários conteúdos, tá? Então você pode vir aqui, você tem conteúdos, né, bem atualizados, né, por assim dizer, né, vamos dizer, né, tipo 2015, já faz um bom tempinho que não tem dados aqui sobre o acesso à internet e posse de celular, mas né, você pode vir aqui e pegar dados que estão em ODS ou XLSX, ODS planilhas em formato Open Document, por exemplo, LibreOffice aceita, né, ou XLSX, que é o formato ali proprietário da Microsoft, né. Então aqui você tem dados até 2015 e já estão no formato, né, digamos assim, tabular. Então você não teria um problema quanto a isso, né? Mas, como nem tudo é perfeito, nem tudo são flores na vida, né? Nossa, o que a gente tem? A gente tem ali dados do assistência social privada. E esses dados aqui, vamos imaginar que, né, esse é o contexto do que a gente precisa trabalhar. Dentro desses dados de assistência social, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, 2013, olha só. Claro, imagina que a gente tem as tabelas ODS, temos as tabelas XLS. Está resolvido, não tem problema nenhum. Mas, no mundo hipotético onde a gente está, onde a lei de Murphy impera, não existe o ODS e não existe o XLSX, existe o PDF. Beleza? Existe o PDF. E aí a gente baixa esse PDF tab 01 aqui. Tá? Eu já baixei, para uma questão de agilidade, vai que a internet não funciona, né? E ele é assim, ó, ele tem esse formato aqui. Então tem o título, né? Ele é um PDF de uma única página, ele tem um título, tá? Ele tem esses dados aqui, e são esses os indicadores que são necessários, tá? Esses indicadores aqui, tá? Até se eu vier aqui, ó, deixa eu voltar aqui e pegar o tab 2. Espero que a internet ajude, ó. Tá bom? Veja que ele tem o mesmo formato, tá? Ele tem o mesmo formato aqui, ó, tá? Então, na verdade, o que acontece? É como se fosse uma continuação, né? Como se fosse né, várias páginas, né? Então, olha só. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tab 3. Deixa eu ver. Aqui é tab 3. Vamos ver. Ó, continua, tá vendo? Então tem praticamente o mesmo formato, tá? Então, nós vamos aqui olhar então aqui, né, como que a gente faz para ler esses dados. O que acontece é que nós vamos utilizar uma ferramenta que vai nos ajudar nisso. Isso é uma ferramenta chamada Tabula ou Tábula, não sei como é que seria a pronúncia correta, né, mais adequada, mas basicamente o que acontece? Ela é feita justamente para você pegar tabelas de dados que estão lá, né, presas, né, dentro lá de arquivos PDF.
Esse projeto é bem ativo, tá? Então eu já uso ele há bastante tempo assim para questões assim de agilidade de poder extrair os dados, tá? E ele é bem ativo, ele é bastante ativo, tá? Ó, tô gravando em novembro isso e faz 10 dias aqui que ele teve um commit, tá? Ele é bem ativo. Ele é feito em Java, tá? Então você tem que ter o Java na máquina, tá? E ele tem integrações assim, espécie de wrappers, né, para outras linguagens. Tá? Então, basicamente, como que funciona? Você baixa lá o arquivo, você vai para a parte de download, baixa o arquivo, é um arquivo zip, você vai descompactar. Eu tenho aqui, ó, um exemplo aqui. Eu tenho aqui o arquivo, ó, esse aqui é o arquivo jar, tá? E aí eu descompactei, dentro desse descompactado aqui, tá lá, ó, tem 3 arquivos, né, os autores, o layout, a licença e o próprio arquivo jar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse arquivo aqui e dar um java-jar, tabula.jar. É o caminho para o arquivo aqui. Tá? Eu poderia entrar aqui também, né? Tabula, e aí java-jar, tabula.jar. Também daria a mesma coisa. Só que eu já tenho ele rodando. Então, quando eu coloquei ele para rodar, ele iniciou, né? Ele abre aqui, ele tem um servidorzinho web local dele próprio. Tá? Ele usa o Jet para isso. E ele sobe aqui na máquina virtual. Tá? Certinho aqui, os dados e tal, beleza. Se eu der um Ctrl C aqui, ele mata. Tá? Se não me falha a memória, posso estar até enganado, mas ele é escrito em JRub. Se não me falha a memória. Tá? Deixa eu olhar aqui. Ele é em Java, mas digamos assim, ele roda na máquina virtual Java, mas se eu não me engano, ou não, acho que eu me enganei. Deixa eu ver aqui no... Cliquei aqui no lib. Internet não vai ajudar. Bom, enfim. Tá? O que importa é que você baixa ele, tá? E aí você executa ali, ele vai subir um servidor web, e aí você vai conseguir acessar uma página assim, ó. Ele vai abrir essa página aqui para você. Você entra no browser, né? Acessa aqui o endereço aqui, naquele, ó, 127.0.0.1.2.8080. Então, você poderia, por exemplo, colocar ele para rodar num servidor, né? Se você quisesse. Tá? Você poderia botar ele para rodar num servidor e as pessoas poderiam acessar ele para poder fazer o que eu vou fazer agora aqui, tá? Ao vivo, né? Digamos, né? Ao vivo gravado. Tá? Então, basicamente aqui já tem 2 arquivos, ó, tá? Tem um arquivo de comprovante aqui, que é um arquivo, né, que foi importado daqui em 2018, e tem esse arquivo que é o tab01. Tá? Nós vamos fazer o teste aqui, tá? Em tempo real, digamos assim, tá? E basicamente o que você faz? Você vem aqui, faz um browse aqui, aí ele vai botar aqui, né? Você clica aqui e import. Ele vai processar o arquivo e ele vai abrir aqui, ó, o arquivo para você. Ó. Tá? Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Ó. Ele vai abrir aqui o arquivo para você. O que você faz? Você diz para ele onde que está a tabela. Se você vier aqui em Auto Detect, ele vai te mostrar que ele achou uma tabela aqui. Ó. Mas não é isso, na verdade. A tabela está aqui. Ó. Ela está aqui, né? O meu mouse não vai até o final. Eu vou rolar aqui até o final para eu conseguir, ó, pegar toda a tabela, tá? Selecionei, beleza? Aí eu venho aqui, ó, se eu vir aqui em templates, o que eu faço? Eu consigo salvar isso aqui como um template. Então, imagina assim, né? Eu tinha mostrado ainda há pouco que eu tinha tab 1, tab 2, tab 3 e assim por diante. Então, o que acontece? Se eles tiverem o mesmo formato, o que você faz? Você salva o template desse primeiro aqui e depois você só reusa ele. Tá? Então, você consegue reusar o template que você já tem. Tá bom? Tá? Então, beleza. Mas uma vez feita essa seleção, você vê aqui em Preview, ele vai carregar os dados e olha lá. Tá lá, ó, a tabela certinho, ok? E aí você pode fazer o quê? Você pode vir aqui e dar um export.
Aí ele vai salvar, tá? Com o nome tábula, traço e o nome do arquivo .csv. Tá? Os templates você pode ver aqui nessa guia My Templates. Você consegue ver quais são os templates que existem. Tá? Então, para usar um template, você pode, digamos assim, usar um template que já exista. Então, alguém foi lá e fez um mapeamento de uma tabela num arquivo PDF de um tipo, até vamos supor, do próprio BGE, né? Você pode pegar essa pessoa pode compartilhar contigo esse template. Aí você importa para cá e pronto. Você não precisa estar fazendo a seleção, porque às vezes é mais complexa a seleção, né? Você tem que selecionar um pouco mais quebrado assim, o que você pode fazer, né? Você pode marcar vários pontos ali e dizer, olha, a tabela é composta dessas partes aqui. Então alguém já fez isso, compartilha com você, você importa aqui e sai usando, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela tabela vai virar um CSV. Deixa eu dar um MV aqui em downloads barra tábula asterisco.csv para cá. Deve ter vários aqui. Ó, tábula tab 012.csv. Ó, e tá lá. É um CSV. Tá? Um arquivo CSV no formato claro. O PDF não trouxe o arquivo num formato assim legal de ser lido, assim, fácil, mas nem tudo é fácil mesmo, né? O que acontece é que você vai encontrar um padrão, como por exemplo aqui, você tem, né, indicadores, né, tipo a classe de tamanho da população dos municípios, né? Você tem alguns indicadores que você pode, né, utilizar ali, né? Então você tem os dados, pode não estar o dado perfeito, claro. Não vai estar mesmo. Mas aí você programaticamente você pode, né, fazer uma limpeza. Essa é a primeira etapa, é uma etapa de extração. Você ainda tem que passar por uma limpeza disso aqui, né, enriquecer algumas informações, tá? Criar algumas características que não existem aqui. Tá? Então, né, você vai ter que fazer ainda uma manipulação aqui dos teus dados. Beleza? O que acontece é que é o seguinte, você viu que eu fiz aqui manualmente, né? Fiz algo aqui manualmente. Porém, existe alguns wrappers para algumas linguagens, tá? Deixa eu ver se aqui no próprio site aqui, tá sem internet, mas beleza, eu tinha já deixado aberto aqui. Olha só. O que acontece? Esse cara aqui, ó, o Shezou, enfim, ele fez esse tabula, né? Tabula-py, que é em Python. Na verdade, não é que ele faz a mesma coisa em Python, né? Ele é um wrapper. Então, ó, ele é um wrapper simples, feito em Python pro Tabula Java, tá? Então, você precisa ainda do Java. Né? Você vai precisar do Java e vai precisar do Python, tá? E aqui tem um exemplo de um notebook, tá? Esse notebook, vamos ver aqui, ó, tem um exemplozinho aqui em que ele usa, né, ele mostra aqui, ó, qual é a versão do Java que ele está usando, tá? Faz aqui o pip install tabula py, vem o arquivinho ali, uns 11 MB. Aí ele faz o import tabula e aí ele puxa lá o environment info. Aí ele mostra, olha, eu estou aqui com Python e também estou com Java. Ele dá o environment aqui para você ver. Então você precisa dos dois, porque por debaixo dos panos ele vai usar sim, né, o Java para startar, digamos, né, o server ali local, né, para poder trabalhar, tá? Então assim, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele puxa aqui um PDF aqui, ó, que é o PDF lá, esse data aqui, tá? Eu tenho esse arquivo, então posso vir aqui e posso usar esse arquivo aqui. E aí eu vou importar. O processo respondeu. Vamos ver se ele auto-detecta. Ó, detectou, né? Meio que automaticamente, né? Deixa eu ver se tem que arrastar um pouquinho mais para cá, eu consigo aumentar. Para cá também consigo aumentar um pouquinho, tá? E aí, ó, tá vendo como ele fala aqui, ó, repete essa sessão, ó, ele meio que encontrou aqui, tá vendo? Então ele fez aqui uma jogada aqui, tá? Vou dar um preview aqui. E ó,
Tá ali, ó. Tá? Então eu teria, né, que tratar esse arquivo. Vamos olhar como é que isso fica lá na importação dele. Ó, ele faz a mesma importação e é a mesma coisa. Entendeu? Então ele consegue, né, obter os dados. Aqui ele só obteve a primeira tabela, tá? Enquanto que no que eu fiz aqui, ó, ele vem outras tabelas também, tá vendo? Ó? As outras tabelas também veio, que ele detectou. Tá? No aplicativo dele, no utilitário dele, só veio a primeira. Tá? Aí tem outras opções para ler aqui, PDF e tal. Beleza? Então você pode usar tanto... Ah, aqui tem outro aqui, ó. Né? Que ele mostra a página ali, tá vendo? Ó, tipo, ó, né? Ele fez da primeira página, que é o default, só que daí ele descobre, né? Digamos que assim, não, mas espera aí, eu tenho mais páginas, né? Então tem essa função pages, tem esse argumento aqui pages que ele pode passar. Aí foi o que ele fez aqui, ó. Mandou ler o mesmo PDF, só que agora lendo, né? Página 3, tá vendo ali, ó? Ó, páginas 1, 2 e 3. Aí ele traz aqui, ó, todos eles, tá vendo? All pages, all, e aí ele traz tudo, ó. Tá vendo? Beleza? Então era isso. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui como que é possível você, a partir de um PDF, você extrair uma tabela de dados. Você pode fazer isso usando o Java, usando o serviço mesmo, ou seja, um analista seu, um usuário, né, sem conhecimento de programação, conseguir extrair dados de um arquivo PDF. Você também pode fazer isso programaticamente, tanto em Java ou usando algum wrapper, como por exemplo aqui eu mostrei em Python. Beleza? Então é isso. Espero que tenha sido útil. Um abraço e até a próxima.